Olá, no dia 2 de abril desse ano, o Congresso Nacional promulgou uma proposta de emenda à Constituição que ampliou o direito dos trabalhadores domésticos. Mas para que todos esses direitos possam passar a valer e entrar em vigor, é preciso aprovar uma lei para regulamentá-los. Agora o país espera, com grande expectativa, a aprovação dessa lei. Nós vamos conversar com o assunto nesta edição do Cidadania. E quem participa da conversa conosco é Guilherme Guimarães Feliciano, da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, e Mário Avelino, que representa o Instituto Doméstica Legal. Queria agradecer a presença dos dois aqui no nosso programa. É um desafio para a sociedade fazer com que essa regulamentação ocorra de uma maneira equilibrada, não é? Porque nós estamos falando de um ambiente doméstico, uma família não é um ente com fins lucrativos e, no entanto, tem essa relação meio híbrida dentro de casa, uma pessoa que é um trabalhador, ao mesmo tempo convive nas instalações domésticas, gerando toda uma questão muito peculiar. O que vocês acham que é o mais desafiador dessa situação? Na minha opinião, o primeiro ponto que se deve ter em mente aqui é que há uma inércia cultural de séculos que tem de ser vencida no Brasil. Isto foi dito hoje na audiência pública. Nós temos, em algum sentido, um resquício do que havia no Brasil colônia e depois no Brasil império, que era o fato de ter um trabalhador à disposição o tempo todo, a baixo custo ou a nenhum custo, e em condições que insinuavam algum tipo de proximidade, algum tipo de intimidade, mas que, na verdade, significava apenas uma distorção, uma separação. Eu até dizia a expressão mucama, que às vezes se utiliza até para pejorativamente se identificar um trabalhador doméstico, vem de dialetos africanos, identificando essa pessoa que acompanhava o senhor e às vezes o acompanhava até no leito. A visão que se tem por muito tempo de que o empregado doméstico é aquele que estará junto do patrão e faz parte da família, etc., isto tem de ser vencido. Ele tem de ter, naquilo que naturalmente se lhe pode dar, ele tem de ter os mesmos direitos que o trabalhador urbano e que o trabalhador rural. Isto não foi visto no momento da Constituição, quando exerceu-se o poder constituinte originário, mas agora, com a Emenda Constitucional 72, isso é resgatado. Então, esse é um excelente começo, eu acho, para a sociedade civil brasileira. O senhor acha que o maior desafio... Eu só queria fazer uma intervenção aqui, porque o senhor fala dessa herança cultural que nós temos, mas o empregado doméstico, hoje em dia, ele tem um papel fundamental na vida de todos nós. Nós não temos educação garantida em tempo integral, por exemplo, como a gente vê nos países da Europa ou mesmo nos Estados Unidos. O empregado doméstico não tem a mesma presença no mercado de trabalho, mas toda a condição na relação dos americanos, dos europeus, com o seu dia, seu cotidiano, é bem diferenciado do nosso também, não é? O senhor vê o que é de mais desafiador na regulamentação desses direitos? Tânia, tirando o aspecto dessa cultura escravagista, colonialista e patriarcal, o grande desafio é ter uma lei equilibrada, entendendo principalmente que empregador doméstico não é empresa. Então, nós consideramos justo ao trabalhador doméstico ter todos os direitos, portanto que sejam exequíveis. Quer dizer o seguinte, que o empregador doméstico possa cumpri-lo, respeitada a capacidade dele financeira. Não somos um país de primeiro mundo, de uma renda per capita alta. Nós temos uma cultura, então há uma transição. Mas vamos analisar. Uma empresa tem financiamentos subsidiados ou a juros perdidos pelo BNDES. Tem vários estímulos que o empregador não tem. O governo Dilma tem, desde o início dele, nós parabenizamos, desonerado o máximo as empresas. Hoje as empresas, a grande maioria delas, estão tendo um INSS reduzido. Houve em 2011 a redução do INSS do microempreendedor individual, que era 11%, passou para 5%. Então nós temos que ter uma lei que olhe e reconheça o empregador doméstico também como gerador de trabalho e renda. E, na sua opinião, essa lei, esse projeto de lei da regulamentação da PEC, tem esse olhar? Tem esse olhar, mas ele não atende plenamente. Porque o olhar, eu acho que ele conseguiu, em parte, evitar demissões. Mas isso para o empregador que já assina a carteira. Tem um dado que eu até corrigindo, na audiência hoje falaram em 36% de formalidade.
negativo. Hoje, para cada 100 trabalhadores domésticos, apesar que estou incluindo as diaristas aí, somente 22 têm carteira assinada. Nós estamos falando de uma informalidade de 78%. Isso é a média Brasil, mas se eu for na região norte, nos chega a 10% a formalidade. O senhor acredita também nesse dado que ele levanta da questão da formalidade? Sim, foi uma preocupação também da ANAMATRA que o projeto de lei se encaminhasse no sentido de não ameaçar o cidadão brasileiro com desemprego nesse segmento. E, infelizmente, há alguns aspectos que talvez ainda não estejam adequados com relação a isso, né? Um aspecto que é sempre muito citado é a questão da contribuição patronal. A contribuição patronal, no caso do empregador doméstico, pelo projeto como está aí, ela seria reduzida, então seria de 8%, mas sobre isso nós teríamos para o financiamento dos 40% sobre o fundo, que é aquela indenização no caso da demissão sem justa causa, mais 3,2% e mais 0,8% por conta dos benefícios acidentários. Aí há 2 pontos. Pode-se pensar inicialmente, fica tudo como está. 12% agora se decompõe, mas se chega de novo aos 12%. Não é verdade, porque na verdade, pelo projeto como está, estes valores já não poderão mais ser deduzidos do imposto de renda como são hoje. Então, aqui já há uma perda, por assim dizer, para o empregador doméstico. O senhor acha que isso vai dificultar a formalização na categoria? Bom, nenhum empregador informal hoje, se hoje ele já é informal e não assina, imagina agora com mais custo. Então, a proposta principal, e que é um projeto de lei já aprovado no Senado em 2010 e está há 3 anos e meio na Câmara, é reduzir a alíquota de INSS do patrão, hoje 12%, para 4%. A economia de 8% cobre o depósito dos 8% do Fundo de Garantia. E o acréscimo que haveria de fato ao empregador seria só a multa. Mesmo assim, somos partidários de uma multa reduzida, justamente na premissa de criar mais estímulo à formalidade, ou seja, menos custo, mais formalidade, menos demissão. Somos a favor, por exemplo, que a alíquota de 0,8% do seguro acidente de trabalho seja uma despesa do Tesouro, ou seja, menos 0,8%. Nós temos que criar estímulos a que mais trabalhadores, que hoje praticamente 5 milhões não têm carteira assinada contra 1,5 milhão, tenham carteira assinada. Então, é o que eu digo, na minha opinião, não adianta ter uma lei que é justa, mas que vai diminuir, na minha opinião, essa formalidade, vai aumentar a informalidade. Então, o que adianta ter uma lei que não estimula que a grande maioria dos trabalhadores tenham também direitos? Só há direito para quem tem carteira assinada. Gente, eu queria aproveitar a presença de vocês para tentar elucidar algumas dúvidas que o empregador passou a ter depois da promulgação dessa proposta de emenda à Constituição. Então, antes da gente começar essa gravação, a gente já conversava sobre essas possibilidades. Eu queria começar, então, falando da importância de um contrato de trabalho e da questão do controle da jornada de trabalho diária. Porque, por exemplo, você tem um empregado doméstico, ele cuida da sua casa, você tem um outro que cuida das crianças. As crianças vão para a escola. Nesse período de tempo, esse tempo vai estar contando para babá? Não vai estar contando para babá? Esses trabalhos intercalados, como é que eles vão ser viabilizados? É o relógio de ponto? É o contrato de trabalho? Como é que a gente vai evitar judicialização dessa questão, né? Que se acabe no tribunal com um problema desse? A melhor saída vai ser sempre elaborar um instrumento de contrato de trabalho com a maior minudência possível. Mas algumas coisas, e por isso essa pergunta é importante, algumas coisas o telespectador deve observar. Por exemplo, agora vem o projeto de lei, por força da emenda 72, e nos diz que a duração do trabalho do empregado doméstico é de 8 horas diárias, 44 semanal. Há muitos casos em que o trabalhador doméstico trabalha menos que isso. Trabalha às vezes 6 horas, às vezes 7 horas, às vezes 5 horas, às vezes com uma certa intermitência da duração, como você mesmo apontou. Enfim, deve o empregador doméstico observar que no momento em que ele for formalizar esse contrato, ele deve considerar a realidade. Aliás, esse é um dos princípios que rege o direito do trabalho, primazia da realidade. Qual era a média da jornada feita?
Bom, 7 horas. Então ele vai fazer um contrato para 7 horas, com um divisor próprio. Não faz sentido ele fazer um contrato para 44, ou seja, aumentando a jornada, a duração semanal desse trabalhador, mantendo o mesmo salário. A lei veio para beneficiar, não para prejudicar. Mas eu acho que o medo da hora extra vai fazer com que, o senhor não acha? Vai fazer que na hora de fazer o contrato não se tenha esse rigor, eu acho. Se isso não for feito, aí haverá judicialização e esse empregador vai ter problemas, porque houve uma quebra do sinalagma do contrato. Entendi. Eu trabalhava 40 horas, recebia um salário mínimo. Passo a trabalhar 44 e continuo recebendo um salário mínimo. Isso não pode ser. Bom, existe, como eu não sou advogado, vamos começar por aí. Então existe o que é a lei, tem que ser seguida, para isso ao judiciário, ele é legalista. Mas eu acho que tem a questão que ele tocou num ponto, a realidade. Eu parto do seguinte princípio: qual é a base do emprego doméstico? É a confiança. Então, é o que eu digo, de repente a pessoa tem um empregado há 20 anos, eu tenho um empregado que eu saio de casa, nunca vejo, porque ela chega depois, volto do trabalho, que chego tarde, ela não está. E o que é importante para mim? Que ela cumpriu as tarefas. Se ela saiu mais cedo naquele dia ou chegou mais tarde, não vai fazer importa. diferença. Eu chego em casa, a tarefa está pronta, para mim isso é importante. Mas hoje em dia o controle da carga horária vai ser fundamental, mas aí que eu quero chegar. né? Terá de ser feito. Então, a primeira observação é que, de repente, criou-se uma neurose, eu digo neurose, das pessoas, vou comprar um relógio de ponto, como controlar isso? E o principal medo do empregador é amanhã não ter uma ação trabalhista, que eu não tenho dúvida que daqui a um ano e meio, nós vamos ter muitas ações de empregados pedindo hora extra. É a sua expectativa também, doutor? Sim, é por isso que tem de haver uma orientação. Se você me permite, muito brevemente, aos seus espectadores, não há nada de grego aqui, nada de tão difícil. Basta comprar um caderno, um livro de ponto e dizer ao empregado ou empregada doméstica: você, quando entrar, anote exatamente o horário em que você entrou. Quando você parar para o seu almoço, anote exatamente o horário em que você parou. Aí a relação de confiança vai ter que ser grande mesmo. Sim. Mas aí eu ratifico. O empregador terá que ter um controle. Inclusive, nesse projeto de lei, tem um artigo que ele fala muito claramente. Tem que haver um controle, porque senão está totalmente exposto. A folha de ponto pode ser questionada. Qual é a forma mais segura de fazer esse controle? Desta maneira que eu disse, ou seja, algo que eu tenho visto e que de fato trará problemas. É aquele empregador doméstico que faz anotações, jargão forense, britânicas. Então, lhe dava esse exemplo, né? Todo dia, ele mesmo, empregador, anota entrada às 8, saída às 18, intervalo de 2 horas. Sim, mas o empregado doméstico não é um robô, provavelmente há variações. Sim. Essa ausência de variações, a jurisprudência trabalhista já é pacífica, súmula 338 do TST. Esta ausência de variações nulifica a prova. Então, se o empregador... Derruba. Se o empregador quer ter aquilo como prova, ele precisa fazer com que o empregado anote os horários verdadeiros e não um padrão. Agora, se há uma desconfiança, que se opte por um relógio de ponto. Eu acho que isto não será um problema vai chegar nesse tão generalizado. extremo. No meu caso, por exemplo, eu adotei livro de ponto. Tânia, já está disponível na internet, já está se criando alguns sistemas onde até através do smartphone, o pessoal vai poder até como biometria, eu posso pôr um tablet na minha casa ou um smartphone com localizador, onde a empregada chega, ela pôs o dedão, digitou lá uma senha, já cria um controle de ponto. Posteriormente, então é que nem uma empresa, que nem um relógio de ponto eletrônico. Então essas facilidades já estão sendo criadas, vão estar disponíveis. Uma pergunta, e modelo de contrato de trabalho? Existe alguma forma de redação que possa invalidar esse contrato? Há algumas coisas que podem invalidar, trazer problemas, né? Isto que eu lhe disse, por exemplo, formaliza-se uma relação que estava baseada em 40 horas com uma relação de 44 sem majoração salarial. Quebrou-se o sinalagma. Vai haver um problema. Mas aí é o empregado que vai ter que ir à justiça reclamar e provar que isso foi quebrado. Sim. O ônus da prova, em princípio, vai ser do empregado. E a tendência da corte é ficar... Porque sempre se fala, quando se fala em ação trabalhista, geralmente quem ganha é o empregado. Por isso que o empregador, principalmente do empregado doméstico, tem tanto medo do que vai acontecer, né? Isso foi dito hoje lá, né? A Justiça do Trabalho sempre protege o trabalhador. Jornalista. É preciso dizer o seguinte, isso é um ponto interessante também.
A Justiça do Trabalho não tem lado, mas ela, obviamente, foi criada para fazer valer o direito do trabalho. O direito do trabalho surge, aí se a gente fosse fazer um corte histórico, surge no final do século XIX, quando se percebe que nas fábricas a ausência de uma regulação mínima leva à barbárie. Desequilibra muito. Desequilibra, porque há um poder econômico e uma hipossuficiência. O direito do trabalho surge, portanto, para garantir direitos sociais. Então, porque o juiz do trabalho aplica esses direitos sociais, são direitos humanos, ele acaba tendo um olhar mais humanista. Mas é só isso, não há uma opção de classe. Aliás, é interessante porque nós passamos a ter, a partir da emenda 45, por exemplo, 2004, a competência para julgar as indenizações decorrentes de acidentes de trabalho. E qual não foi a surpresa de alguns analistas quando perceberam que, inclusive, as indenizações eram menores aqui do que na justiça comum. Gente, nosso tempo está se esgotando, mas eu tenho perguntas ainda para fazer. Deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é muito importante. Quando eu falo não transformar a sua casa em uma empresa, eu não vejo esse radicalismo de falar, olha, empregada, ok, uma coisa é entrar, outra coisa é sair, mas vamos pegar o horário de almoço. Não há essa habitualidade. Normalmente a empregada doméstica numa casa, ela é dona de casa. A grande maioria dos empregadores não estão presentes. Ela faz o horário, então se ela parou meio-dia, ela vai voltar 1 hora, não existe isso. De repente ela cuida da criança, parou meio-dia, agora a criança vai ficar 1 hora ela parada. Então esse radicalismo, essa coisa assim, eu não sou favorável. A gente espera que na aplicação da lei também não tenha, né? O bom senso desse equilíbrio. Entender que numa empresa eu chego, tem lá um supervisor, tem um relógio de ponto, tem um chefe imediato. Isso não é a realidade do emprego doméstico. Então a gente não pode cometer o erro de querer radicalizar de tal forma que amanhã vai chegar uma coisa, tem um contrato que especifique direitos, horários, tarefas, etc. Uma outra coisa tem um controle de ponta. Agora, entrar nesse radicalismo, também não dá. Não é por aí também. Mas, por exemplo, a gente vai ter questões que vão ser debatidas, eu acho que no ambiente judiciário. Porque, por exemplo, a questão do cuidador. O Congresso está examinando uma proposta para regulamentar essa profissão, mas até lá não vai ter outro lugar para a pessoa se orientar do que essa regulamentação da PEC da doméstica, né? Sim, com certeza. Que prevê, inclusive, uma jornada que é recorrente entre cuidadores, que é a jornada de 12 horas por 36 de descanso, que nós vemos com certas ressalvas, né? A própria lei, esse é o problema de se trabalhar com um padrão humanitário, para usar essa expressão. O TST diz, olha, intervalo para refeição é de 60 minutos para o trabalhador urbano. E nem a convenção coletiva pode diminuir, porque isso diz respeito à saúde do trabalhador. Não é algo que ele possa negociar. Não acho que isso é radicalismo. No entanto, em relação ao doméstico, isto foi flexibilizado. Você poderá ter meia hora. Quer dizer, o legislador foi atento a isso. Mas pelo menos esse mínimo tem que ser garantido. Os momentos de descanso, por exemplo, vai ter que ser garantido também em contrato de trabalho a questão se a jornada acaba, se a pessoa dorme na sua casa. Porque tem umas situações que são muito atípicas, né? Outra coisa que eu queria falar antes da gente encerrar, que falta muito pouco tempo, é a questão da diarista e plantonista, que são dois tipos de trabalho que ocorrem muito no ambiente doméstico, né? Não tem, assim, uma decisão sacramentada sobre o que é diarista ou não. A gente estava conversando hoje, por exemplo, se você tem, estou confundindo as duas coisas, mas se você tem um plantonista que fica na sua casa sábado e domingo, e num mês tem feriado durante a semana e ele comparece ao trabalho, como é que fica? Ele trabalhou 3 vezes na semana, ele trabalha 3 vezes na semana, 2 vezes, descaracterizou alguma coisa? O que acontece no caso do plantonista e do diarista? Tânia, a primeira coisa que é muito boa nesse projeto de lei é separar o que é diarista de empregado doméstico. Quando ele pega a fala que empregado doméstico é para quem trabalha mais que 2 dias. Então, a grande maioria das pessoas usa diarista. Aí vem a questão do plantonista. Plantonista é que eu sempre digo, a pessoa entra na sexta-feira, sai às segunda, isso daí não é diarista nem aqui nem na China. Ele é um empregado doméstico, tem que assinar carteira. A jornada de trabalho que ele vai fazer mínima, se somarmos o período de trabalho efetivo, no mínimo ele está trabalhando 24 horas ou mais. 24 horas equivale a 3 dias de jornada de 8 horas. Acredito eu, estávamos conversando antes, que qualquer juiz vai falar, meu amigo, ele tem vínculo empregatício. Então, aconselho, assine a carteira. As pessoas fiquem atentas, não é? Sim, de fato. Com relação ao plantonista,
concordo inteiramente. Com relação ao diarista, apenas o que dizíamos, de fato, a lei opta pelo padrão que os argentinos usam, por exemplo, que é estabelecer número de dias. Então, até 2 dias haveria um diarista, trabalhador eventual, e a partir disso um empregado doméstico, com vínculo e todos os direitos. É interessante apenas observar que isto pode ter muita variabilidade. Né? Então, conversávamos, aquele trabalhador que durante 3 semanas ativou-se 3 dias, nas outras 2 dias. Esses serão casos que levarão a um estudo mais atento do Poder Judiciário. Eu diria a você, Tânia, que a tendência é que o Judiciário considere o vínculo, desde que estes 3 dias ou mais semanais se repitam com certa habitualidade. Pessoalmente, como professor, etc., eu acho que não teria sido esse o melhor critério, haveria outros. Mas é o critério que está na lei e também concordo com o colega. Entre nenhum critério e este, melhor que tenhamos esse. Mas tem um dado que é importantíssimo para quem tem diarista. Então, diarista é quem recebe por dia. Então, se fala, trabalhei um dia na semana, vou compensar outro 3, não existe, eu sou diarista. Eu fiz o quê? 1 diária a semana, recebi 1 diária. Se eu fiz 2 a semana que vem, vou receber 2 diárias. Tem nada a ver com banco de horas. Muita gente comete a falha de pagar o diarista mensalmente. Pagou mensalmente, criou vínculo, que trabalha 1 vez por semana. Então, eu recomendo. É diarista, pague no dia, pegue recibo, dê uma cópia para a diarista, fique com a cópia, assine os 2, porque tem uma prova que pagou a diária. Então, quem paga por mês não é mais diarista, é mensalista. Então, essa talvez seja outra cultura que o brasileiro vai ter que mudar. Não é um pouco mais de formalidade nessas relações, que apesar de serem tão próximas, de estarem dentro da sua casa, você vai ter que ter uma outra postura. Né? Um olhar mais profissional, talvez. E algumas atitudes, né, para manter preservada essa relação. Infelizmente, nós estamos aqui finalizando essa edição de Cidadania, que tratou da regulamentação da proposta de emenda constitucional que ampliou o direito dos trabalhadores domésticos. Tiveram aqui conosco, nessa edição, o senhor Mário Avelino, do Instituto Doméstica Legal, e o doutor Guilherme Guimarães Feliciano, da ANAMATRA. Nós agradecemos a sua presença e contamos com o seu contato no 0800 61 2211 para fazer a sua participação ou acessar www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.